Oi, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí pela atenção e a audiência de vocês mais uma vez. Esse é um bate-papo informal, a gente fez uma edição dessas no ano passado, ao final do ano, e resolvemos, né, agora aproveitar da oportunidade que nós não somos mais, né, uma bancada de três mosqueteiros, mas somos uma bancada de três mosqueteiros e um d'Artagnan, que são os deputados Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Queiroz Filho e agora, muito bem-vindo ao partido Lucenildo Frota, a gente aproveitar para fazer um bate-papo sobre o Ceará. Bate-papo descontraído, leve, que possa interagir com vocês que nos acompanham pelas redes sociais, mas também possa, de alguma maneira, representar, né, o que o povo cearense tem falado, tem sentido e tem compartilhado com cada um de nós. Né? De nós cinco aqui, eu sou o sem mandato, todos os outros são, graças ao voto do povo, representantes, né, de causas, de regiões e de lutas distintas do Ceará. E não é porque eu tenho amizade, carinho e respeito por cada um deles, mas eu tenho muito orgulho de estar num partido que tem 4 deputados estaduais, que tem chamado a atenção da política cearense pela combatividade, pela capacidade de lutar, de poder denunciar com responsabilidade e equilíbrio as coisas erradas, mas também de apresentar ideias, de aqui e acolá fazer um reconhecimento de alguma coisa que mereça ser reconhecida, mas principalmente agir na Assembleia com independência, representando o interesse da população que não tem partido. Boa parte do nosso povo não tem lado, não é de direita, não é de esquerda, não usa uma cor vermelha, nem o verde e amarelo do Brasil. Está atrás só de lutar para poder ter uma vida mais digna. E esse tipo de luta que esses 4 deputados têm representado com enorme qualidade. Então, para mim, é uma honra receber os 4 amigos aqui, me dá o privilégio desse bate-papo. É o nosso primeiro bate-papo do Radar do Ceará. A gente quer, de alguma maneira, aprender com esse primeiro para poder fechar um formato de uma vez por mês, a gente trazer convidados para debater assuntos de interesse da nossa população e do estado do Ceará. Então, muito obrigado, Antônio Henrique, muito obrigado, Cláudio, o nosso deputado do Chapéu. Nossa. Você quer com ou sem chapéu? Prefiro com o chapéu, tá? E depois que eu tive em São Gonçalo e vi o carinho com o chapéu, é bom deixar o chapéu, viu? Também abraçar o meu amigo deputado Queiroz Filho, o deputado Lucenildo, como eu disse, uma honra tê-lo entre nós, representante do Maracanaú e de todo o estado do Ceará. Uma honra. Meus amigos, a gente está a esse tempo agora com 1 ano e 4 meses do atual governo, né? Nós disputamos a eleição para o governo, em que eu fui o candidato, fomos derrotados e desde então decidimos, por coerência, todos nós fazermos uma oposição equilibrada, construtiva, que pudesse denunciar, cobrar, mas também apontar coisas boas, ideias, alternativas. Mas a esse tempo, eu não quero ser duro demais, o que é que eu estou vendo? As contas públicas do estado do Ceará na pior situação que elas já tiveram nos últimos 30 anos. O Estado em dificuldades para pagar as contas, manter obras em dia. A segunda é a nossa economia, que tem a ver com a conta pública. A nossa indústria em queda, o saldo de empregos do ano passado foi pior do que o saldo de 2022, que foi pior do que o de 2021. Então é um saldo de empregos em queda, a economia do Ceará não vai bem. Outra coisa é a violência, que talvez seja o problema mais grave, não é fácil, é bom que se diga, a gente tem que cobrar, mas também tem que a responsabilidade de entender que é um problema grave, mas é inegável que o estado do Ceará, cada dia que passa, fica mais dominado pelas facções e refém, né, do crime organizado. A saúde, em especial do nosso interior do estado, clamando por apoio, as filas aumentando, o povo cada vez mais precisando da região metropolitana para resolver os problemas dos irmãos e irmãs do interior. E o que mexe com a nossa autoestima, o estado do Ceará que já ocupou, né, passou a ocupar uns anos atrás, né, melhorou os nossos indicadores sociais e econômicos, voltou a ocupar os últimos lugares nas mais diferentes dimensões da economia e dos indicadores sociais. Feito essa breve introdução de preocupação, eu pergunto, começando aqui pela ordem, para o Antônio Henrique, depois para o Cláudio, para o Queiroz e para o Lucenildo, o que é que mais preocupa vocês nesse presente do Ceará? Roberto, eu primeiramente quero agradecer aqui
esse convite para estar aqui ao seu lado e dos demais colegas deputados que hoje representa o nosso partido, o Partido Democrático Trabalhista, na Assembleia Legislativa, que temos nos posicionado lá, não só fazendo uma oposição, mas defendendo o povo cearense. E respondendo aqui a sua pergunta, eu diria que o que nos preocupa muito é saber que o estado do Ceará está sem rumo. Nós, acompanhando esse 1 ano e 4 meses do atual governo, nós não temos visto nenhuma ação ou nenhuma marca que a gente possa dizer que esse governo esteja construindo para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, eu diria que é um governo que, mesmo que seja um governo da continuidade do governo anterior, até o presente momento, nós não temos visto nada de concreto acontecer, a não ser algumas políticas que eles implantaram, mas com o objetivo não de cuidar das pessoas, mas sim com propósito ou projetos simplesmente eleitoral, com relação à política. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro desse Estado, porque, de fato, nós não temos visto nada que venha para mudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só da capital, mas também do interior. Obrigado, Henrique. Cláudio. Vejo muita preocupação. A introdução o Antônio Henrique já fez, então eu quero aqui salientar que todo santo dia nós somos cobrados por posição, Roberto, do governo. Criam-se todo dia um programa, embala o que já tem, para vender como novo. Então, a nossa preocupação é com o futuro do Estado. O que a nova geração vai poder ter com o término desse mandato, desse governador, que pegou o mote da fome para dizer como se não fosse um governo de continuidade, que a economia do Ceará vem piorando graças ao trabalho do governador antecessor a ele, e ele está só piorando a situação. Sou de uma região que, em fevereiro, sou de São Gonçalo do Amarante, foi uma das que mais perdeu vagas no mercado de trabalho. Este período que assumimos a Assembleia, já votamos 3 empréstimos, e o que nos preocupa, porque quando vem um empréstimo para investimento, a gente tem até que comemorar. Agora, empréstimo para pagar conta, rolar dívida, pagar juros, é como se estivesse saindo do banco, indo para a mão do agiota. Essa é a realidade do Estado do Ceará. Eu já começo a questionar, inclusive, a educação, que foi referência e nunca se falou, Roberto, e as pessoas que nos assistem, meus colegas parlamentares que estão aqui, que as escolas que elevaram a educação do Ceará são municipais, não são escolas estaduais. E vamos ver agora o que é que a escola estadual vai oferecer. Então, nós estamos aqui numa introdução, vamos dizer assim, do seu podcast, do seu programa, de uma conversa com a população. Então, nós estamos preocupados com a questão da fila da saúde, que aumenta, viu, pessoal? A fila tem aumentado, não tem diminuído, não. A fome tem aumentado. O povo não quer a quentinha. O povo quer um emprego. O povo quer um trabalho, quer dignidade, não quer esmola, não. Então, assim, eu não vou querer me alongar aqui, que eu acho que nós teremos tempo para discorrer sobre diversos assuntos, mas vejo com preocupação e vou lhe fazer uma pergunta. O governador assumiu já? Obrigado, Cláudio. Algum desses assuntos que você trouxe, nós vamos aprofundar, mas a sensação é essa mesmo, sabe? De falta de liderança, de posicionamento. Não é que a gente espere uma mágica para resolver tudo, né? Mas tem que ter pelo menos a atitude, né, de querer ir atrás de resolver. E esses assuntos que você lambeu aqui, nós vamos aprofundar daqui a pouco todos eles. Queiroz. Obrigado, Roberto, pela oportunidade. Eu acho que é importante um espaço como esse para a gente poder falar
que não seja só ali na Assembleia Legislativa, que, enfim, é o nosso papel, mas principalmente para ter essas oportunidades aqui também e a população entender qual é o nosso papel lá na casa, o que é que a gente tem feito, dizer que, infelizmente, é lamentar a situação que o Estado do Ceará se encontra hoje, né? E, enfim, dizer que isso não é prazeroso falar, que a gente não faz a crítica por fazer, mas é o que a gente tem visto, infelizmente, aqui no Estado. Eu costumo comparar, você que, por acaso, nos dias atuais ainda consegue ter a casa organizada, financeiramente organizada, se desorganize um mês da sua vida do ano e vai entender quanto tempo você precisa para se organizar, quem tem este privilégio de estar nesta situação. E o que eu acho que há no Estado é essa completa desorganização, falta de comando, uns batendo a cabeça nos outros sem saber aonde querem chegar. Então, o que o deputado Antônio Henrique, o Cláudio Pinho já falaram, é justamente essa desorganização. Todo dia é uma novidade, todo dia se fala algo, se envelopa algo como se fosse novo. E o pior, viu, Cláudio, é que as coisas não acontecem. Foi dito, por exemplo, nós vamos debater depois, filas de cirurgia. O que é que aconteceu com as filas de cirurgia que passaram o ano passado dizendo que iam zerar? A fila, semana passada, ou retrasada, eu dei uma olhada, que estava em 65 mil, está em 61 mil. E ninguém diz nada. E fica por isso mesmo. É isso que leva a gente assim, a cobrar as obras do Estado também. A gente que tem base no interior do Estado não vê ação nenhuma do Estado, nem de obras novas, nem as antigas, paralisadas. A gente vê, eventualmente, o governo se manifestando, por exemplo, nesses casos agora das chuvas. Quando muito, se faz uma visita e depois as coisas continuam do mesmo jeito. Quem lembra das quadras chuvosas? Eu lembro de Senador Pompeu, eu estive lá. Em Aratuba, cadê as casas que foram prometidas lá? E o pessoal tira a foto lá, faz um vídeo e está resolvido, sabe? E isso vai cobrar um preço muito caro já já. Para além de outras problemáticas que a gente pode debater mais adiante, como, por exemplo, essa completa ausência de qualquer ideia para a insegurança que o cearense vive, com todo dia a gente vendo um caso e a população assustada. Enfim, é essa desorganização, para ser bonzinho, desorganização administrativa que vive o Estado, e eu acho que quem faz gestão é importante lembrar, a gente o governo só tem mais 2 janeiros. Eu acho que gestão pública você tem que contar, porque passa rápido, e só tem mais 2 janeiros para acabar essa gestão, e até agora nada, só da boca para fora, nem programas que foram metas, aí, foram propaganda de governo, como o Vai e Vem, que hoje atinge uma parcela pequena só dos estudantes e ninguém diz mais nada e ficou por isso mesmo, como se tivessem feito alguma coisa. Enfim, depois a gente debate mais especificamente esses assuntos. Essa fatura, Queiroz, não vai ser cobrada, está sendo cobrada, porque o povo dá os 100 dias, depois dá os 6 meses, depois dá 1 ano. Isso é a paciência, vai diminuindo com o tempo, porque as promessas da campanha e do governo, né, todos têm tempo de expiração, de validade. E essa validade, para muitas, já está chegando. Deputado Lucenildo. Agradeço aí essa oportunidade de poder estar aqui, nosso grande governador que não tivemos, mas com fé em Deus ainda vamos ter. Meu grande amigo aí, companheiros aqui de bancada, deputado Antônio Henrique, deputado Cláudio Pinho, deputado Queiroz. Falar depois deles vai se tornar até um tanto quanto repetitivo, mas vou retornar aqui para uma conversa que tive com Roberto Cláudio, quando decidi apoiar a gestão do governador Eumano de Freitas. Ele disse, vá lá, vê o que é que eles têm para o estado do Ceará. O governador Roberto Cláudio foi quem eu votei. Em nenhum momento ele disse, não, rapaz, fica aqui, mas dei essa oportunidade e dei um crédito de 1 ano para esse governador e falar o que eu falei lá na Assembleia. Dei um crédito de 1 ano para o governador Eumano de Freitas mostrar para que veio. Foi dito aqui em outras palavras, um governo que não tem atitude, que baseou todo esse seu 1 ano aí, quase 4 meses de governo no programa Ceará Sem Fome, na redução da fila de cirurgia, não tem um programa efetivo a marca do governo Eumano é essa, não tem. É uma marca de dar quentinha para a população, mas não tem um programa para fazer com que aquele cidadão cearense que está com fome
saia desse programa, que entre no mercado de trabalho, não tem. Ou seja, nós estamos vivendo aí num estado em que as contas aumentam, a capacidade de crescimento não tem, não vemos um horizonte à frente de um estado melhor para todos nós cearenses. Ou seja, vemos aí empréstimos e mais empréstimos. Como eu falei, foi um ano que eu dei de crédito, mas que infelizmente esse um ano foi totalmente perdido. E a população cearense está pagando a conta por todo esse desgoverno. Ou seja, nós que estamos lá fazendo esse contraponto, às vezes eu vejo os aliados do governo lá na Assembleia procurando argumento para defender o indefensável. Coisa que a gente vê a agonia deles, a gente critica a questão das greves dos professores. Eu vi a agonia do presidente da APEOC, quando um governista falou que o projeto de reajuste do servidor, que foi uma maquiagem, deram um aumento de 5,6%, enganando o servidor como se fosse 1% acima da inflação, sendo que isso é 6 meses, ou seja, não foi 5,6, foi 12,8, e o presidente da APEOC gesticulando, dizendo que não tinha sido feito acordo, e o governista dizendo que tinha sido feito acordo, ou seja, aquele que estava lá há um ano pedindo voto, dizendo que ia ser um governo da transparência, o governo do povo trabalhador, sofreram na pele, e depois foi aquele sofrimento na Assembleia, sem direito a nem conversar. O que o presidente da APEOC queria era conversar, era diálogo, era dizer qual era o sentimento do servidor naquele momento. Ou seja, é um governo que está se mostrando totalmente contrário daquilo que foi na campanha. Praticaram, no meu ver, um estelionato eleitoral, Roberto. Estelionato eleitoral, porque para ganhar a eleição prometeram tudo e a realidade outra totalmente diferente. Mas estamos aqui, como o Roberto falou, somos combativos, a gente pode ser em número menor, mas nós estamos lá para mostrar a realidade do que está o governo Eumano de Freitas nesses 1 ano e 4 meses. Vamos aí continuar o debate, estamos aqui para, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, Roberto, para mostrar que o povo cearense, o nosso trabalho ali na Assembleia e a nossa luta aqui diante dos anseios da população cearense. E ainda bem que vocês estão nessa luta, sabe, Lucenildo? Porque vocês imaginam, né, nesse tipo de alinhamento do poder que a gente tem hoje, governo federal, governo estadual do mesmo lado, né, com um governo bom, já é ruim para a política, porque isso acaba, né, abafando a voz da crítica, a voz da denúncia, da reclamação. Com um governo ruim, que não funciona, aí que o papel de vocês e a voz de vocês de minoria, porque a oposição sempre é minoria, essa voz ela é mais ouvida, ela é mais respeitada e ela se faz mais importante mesmo. Eu vou aqui mudar um pouquinho aqui a dinâmica e vou fazer agora uma pergunta específica para cada um, com os outros ficando à vontade, obviamente, para comentar, para fazer um breve comentário, enfim, concordar, discordar. Eu queria começar, Cláudio, com você, certo? A gente tem, eu sei porque esse tema você abordou algumas vezes na Assembleia, eu, de propósito, estou direcionando a você essa pergunta. A gente tem um governo que começou, né, dando sinais contraditórios, muito contraditórios para o povo. Qual foi o primeiro ato que vocês acompanharam, criticaram? O governo criou 17 secretarias. Se você pegar o primeiro ano do governo, da conta, o aumento com cargos terceirizados foi de 120% e foi cargo comissionado para todo gosto, tudo para acolher, né, os apadrinhados dos aliados da política. Isso, obviamente, tem aumento de despesa. De começo, mesmo quando a situação financeira do governo vai bem, você não começa gastando com o que não precisa, com o que não é para o povo, né? Então você começa acochando, arrochando, organizando, já começou pedalando. E com prioridade que não é do povo, é uma agenda dos políticos, né? Para nossa surpresa, em paralelo à criação de carga e despesa, aumenta o ICMS. Uma lei no começo do ano passado, é um descaramento. Quer dizer, olha, eu preciso resolver o problema dos aliados dos políticos, mas quem vai pagar essa conta, porque não tem dinheiro, é o povo. Que aumento de ICMS tem duas repercussões. Aumento de preço, quem está vivendo já esse ano. O Ceará é um dos estados que mais aumentou o preço de produtos da prateleira. E o segundo é desincentivar indústria e empresa para abrir emprego aqui.
E eu sei que vocês lideraram um esforço, e o Cláudio foi um interlocutor disso muitas vezes na Assembleia, de uma ação judicial contra esse aumento do ICMS dado pelo governo. Eu queria muito, Cláudio, que você pudesse comentar qual é o prejuízo para o Estado do Ceará desse tipo de ação que o governo empreendeu ano passado. Bem, você já fez uma colocação, Roberto, aí onde já esclarece muita coisa do que foi o governo. Eu fui até muito duro agora quando perguntei se o governador já tinha assumido. Não, ele assumiu, porque ele disse que não ia mandar aumento de imposto, no primeiro ano mandou. E o pior, a Casa votou em regime de urgência uma lei que era para entrar, ele mandou em fevereiro, que o imposto ia vigorar em janeiro do ano seguinte. Será que precisava de urgência? Não queria debater com a sociedade. E desde aquela época, foi talvez o meu primeiro pronunciamento na Casa, e eu coloquei que nós não estávamos cumprindo a lei e o regimento da Casa, porque com 10 dias as comissões têm que estar instaladas. E nós votamos com 15 dias e as comissões não estavam instaladas e o regimento não prevê prorrogação. Então, não poderia ter sido votado sem as comissões estarem instaladas, e principalmente em regime de urgência. E isso impactou, né, foi aprovado com o nosso voto contrário, porém, isso impactou na vida das pessoas. Que ela vai lá na mercearia, ela vai comprar o café, ela vai comprar o arroz, o feijão, o milho, só que ela vai comprar mais caro. Só que eles vão dizer, nós fizemos redução na cesta básica. E você está dizendo que é uma alíquota só de 18 para 20, 2%, né, que todo mundo calcula. Que 2% conversa é essa? De 2%. O Oswaldo de Souza, que eu chamo na Assembleia, o Queiroz, né? Nós temos uma parceria aqui, é muito boa. Se eu dou 10% de aumento de 18, dá o quê? 1,80. Então, seria 19,80. O imposto foi para 20%, então foi 11%, para que a população precise saber. Ele subiu 11% enquanto ofereceu de reajuste para o servidor público R$ 2,81. Tá? E aí, a mercadoria sobe, o combustível sobe. Quando o combustível subiu 15 centavos em 1 litro apenas, isso vai impactar lá na ponta que o cara tem o transporte. A embalagem subiu. Tudo na prateleira está mais caro. Tudo na prateleira está mais caro. E é isso que nós não queremos. Então, nós descobrimos vários erros na tramitação do projeto. Depois, no final do ano, ele manda o Código Tributário Estadual, alegando para nós, parlamentares, em fazer a simetria com a reforma tributária e com julgados do STF e do STJ, os tribunais superiores. Vejam só, aí eles colocam isso, 200 artigos, quase 200 artigos, para a gente em regime de urgência, com o Natal pelo meio. Olha o presente de Natal que ele deu para cada um, viu? Cheio de jabuti dentro, até com porte de arma, para auditor, acabando de ofício o CGF das empresas. E aí, depois de aprovado, mais uma vez, contra o nosso voto, nós fomos descobrir esses jabutis e as irregularidades legislativas, que tem 2 erros. Uma, que tem diversos artigos que o STF declarou inconstitucional e deu repercussão geral, Roberto. O que é repercussão geral, para quem não conhece? É para que todos os estados, todos têm que cumprir. Então, tem diversos artigos aí já julgados pelo STF. E aí, ainda vem um processo de despacho dentro de um funcionário da casa que não poderia exercer o cargo que está exercendo. Então, na minha visão, tudo que ele assinou é nulo. Tudo que ele assinou é nulo. Mas o que o povo quer saber é por que ele está pagando mais caro. Você está pagando mais caro porque o governador, com urgência e com a aprovação da Secretaria Legislativa, que a Assembleia parece mais uma Secretaria Legislativa, com, lógico, a carimbadora, né, que disseram para mim, Cláudio, tu saiu do cartório para vir carimbar aqui na Assembleia? Não, pelo menos eu falo contra junto com vocês aqui.
né? O pessoal brinca com a gente, mas isso é o que está acontecendo, o poder está sendo diminuído e nós estamos levando este caso, já levamos, discutimos dentro do partido, você participou, o presidente André participou, o presidente Flávio também, e está para julgamento. O Estado já foi citado, como também a Assembleia, para responder o que o STF, né, a ação do PDT, para, em defesa da população, daqueles que pagam mais impostos, fazendo a defesa desse povo, tentar diminuir essa alíquota de ICMS e essas cláusulas e artigos draconianos que tem no Código Tributário Estadual, porque você tirar de ofício o direito de a pessoa trabalhar, o direito de um empresário tirar uma nota fiscal, porque um auditor fiscal foi lá e pode ter constatado alguma coisa, mas antes do direito de defesa, ele já fica com o CGF suspenso. Isso quer dizer que ele não poderá tirar nota fiscal. Se ele não pode tirar nota fiscal, ele não pode trabalhar. Se ele não pode trabalhar, não pode ter renda. Se ele não pode ter renda, ele não pode pagar o funcionário dele. E é desemprego, é fome que aumenta no estado do Ceará. Roberto, só para complementar aqui a fala do Cláudio, com relação à lei do ICMS, como ele disse, no final do ano nós recebemos essa lei com mais 198 artigos, se não me falha a memória. E um dos artigos era exatamente aquele que cita os produtos da cesta básica. Que é a perereca, né? Também está no meio, mas o que eu queria chamar a atenção... O pessoal está brincando aqui, mas ele deu incentivo para gia. Quem come gia aqui? Carne de gia. Tirou do peru, tirou do Chester, né? Pronto, era isso que eu ia falar. Na cesta básica, que antes dessa lei que veio para a Assembleia e foi aprovada com nossos votos aqui todos contrários, a cesta básica tem os seus itens, ou daqui, por exemplo, o arroz. Então, todo tipo de arroz. Açúcar também. Açúcar só também. O cristal, viu? Então, tinha todos os tipos de arroz, tinha todos os tipos de açúcar, e o incentivo era 65%. Só que nessa nova lei que foi aprovada, deixou só o arroz branco e o arroz parborizado. Isso quer dizer que você é médico, você sabe quando uma pessoa adoece, que vai ao médico, o médico dá um diagnóstico do problema que essa pessoa está passando e diz, olha, você tem que comer produtos integral, você não pode comer qualquer tipo de arroz, você tem que comer um arroz integral, você tem que comer um açúcar, também não o arroz cristal, tem o açúcar no caso, e mascavo. E agora, com a lei, você não pode. Então, o que é que me chama a atenção? Isso é que me chama a atenção. O governo, que diz ser o governo dos pobres, eu acho que de fato ele mas ele não para tirar o povo da pobreza, é para continuar com o povo na pobreza, porque ele não tem interesse nenhum que uma pessoa pobre melhore de vida. Ele não tem interesse que essa pessoa possa ter uma vida mais digna, porque para eles, esse pobre tem que continuar comendo somente aqueles produtozinhos. Você não tem direito de comer um Chester no final de ano. Toda família, por mais simples que seja, no final do ano, na ceia de Natal, você quer colocar um peru, não, agora não tem, você só pode comer frango. Nem outro tipo de aves você pode, porque não tem o incentivo do ICMS. Então, é um governo que, a cada dia que passa, vai massacrando e trazendo mais dificuldade para as pessoas, principalmente para aqueles mais simples. Roberto, você me permite fazer um comentário também, porque esse assunto do ICMS, enfim, nos causou muita atenção. Concordando com tudo que os colegas já disseram, vou citar dois exemplos. Primeiro, a Abrazel publicou, há pouco tempo atrás, uma pesquisa que fala justamente do problema que vivem os bares e restaurantes, que geram empregos, principalmente aqui em Fortaleza, uma cidade turística, com um dos fatores que mais agravam essa crise é justamente esse dono de bar e restaurante não conseguir repor o alimento pelo preço que está. Mais uma comprovação que realmente esse aumento do ICMS afeta toda a cadeia. Ao contrário do que está na reforma tributária nacional, que ainda não está em validade, era para reduzir a regressividade do imposto. O imposto sobre consumo, o ICMS, é o que faz mais regressão.
Eu pergunto, quem está comprando dia a dia no comércio? É o rico ou é o pobre? É diretamente nas pessoas mais humildes que o imposto está sendo cobrado. Enfim, então foi por isso que a gente lutou tanto, inclusive o partido entrando com ação no Supremo Tribunal Federal para algumas ilegalidades da lei. Vou dar só um exemplo, que há pouco tempo foi passado como se fosse um grande feito, e a ação até foi de dar uma redução, de mudar, dito que é uma redução para diminuir o imposto sobre os tecidos, né, sobre o pessoal do vestuário. Primeiro, alcança aquele regular. Aquele que não está regularmente inscrito, aquele comerciante informal que, infelizmente, tem que sobreviver assim, sobrevive, aguardem, vocês vão pagar mais imposto, porque agora é regressivo, a substituição tributária, já na entrada, vai sobrar para o mais humilde pagar também o que hoje ele não estava conseguindo. E isso feito por decreto. Onde é que já se viu? Leiam quem tem curiosidade, o artigo 150 da Constituição Federal do Brasil, parágrafo 6º e 7º. Onde é que já se viu fazer isenção tributária por decreto? Estou achando ruim a isenção que foi dada? De jeito nenhum. Mas a forma está errada. E, por isso, nós vamos apresentar uma lei para que todas essas isenções que foram dadas pelo governo, no nosso entendimento, de forma errada, para evitar que essas pessoas venham a ter que pagar isso depois, PCD, leite aqui do estado do Ceará e agora para o setor do vestuário, vamos fazer como manda a lei. E vejam, fazendo por decreto. Hoje é uma dita isenção. Mas no futuro, numa canetada só, o governador pode aumentar também. É por isso que existe a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa não é burocracia, não. Porque do jeito que está, é melhor mandar fechar logo. Se agora, por decreto, o governador aumenta ou baixa o imposto, não é só no Estado, não. Isso é para no Brasil todo. O governo federal, se quiser aumentar, vai para o Congresso. Um prefeito, uma prefeita que quiser aumentar ou diminuir o imposto, precisa de uma lei. E aqui no Ceará é um decreto. Para nossa surpresa. E é por isso que nós estamos lutando contra isso. O decreto, ele pode fazer um decreto para um amigo, né? Ou fazer um decreto para o inimigo, tirando um incentivo ou concedendo. E quando é por lei, não. A lei é para todo mundo. Eu queria só fazer um comentário rápido, porque eu vi de um jornalista comentar sobre isso hoje. Eu fui deputado 6 anos, presidi a Assembleia, e na minha época as galerias eram abertas. A informação que eu tenho é que as galerias da Assembleia hoje são fechadas. Todo dia eu ia trabalhar e tinha 10, 15, 20 cidadãos ali, curiosos, movimentos sociais, visitantes do interior, acompanhando a sessão presencial. E quando tinha movimento, as galerias estavam lotadas de gente em cima dos deputados, cobrando e tal. Que tipo de democracia é essa? Isso é o perigo do poder demais dentro de uma cesta só. O povo vai ficando arrogante, distante do povo e achando que não é papel nosso receber cobrança, receber pressão, né? Mas deixa eu mudar aqui a pauta, eu quero fazer uma pergunta agora para o Antônio Henrique. Eu lhe vi, Antônio Henrique, fazendo algumas críticas aí à política de valorização do servidor público por parte do atual governo, né? Eu vi alguns discursos seus. Aliás, eu tenho assistido todo mundo, tenho assistido vocês, tenho acompanhado, até para poder a gente repercutir aqui no Radar do Ceará também, para as pessoas terem conhecimento, quem não está acompanhando a Assembleia, saber o que é que nós estamos fazendo, o que é que o partido está fazendo, o que vocês têm feito, e para dizer que o povo saiba que tem lá uma voz para cobrar, para reclamar e para representar a dor da nossa gente, né? Mas eu lhe vi criticar muito a política de servidor do governo do Estado. Deixa eu fazer aqui uma provocação, porque esse é o sentimento da gente, né? Esse governo, né, encheu a boca para se apresentar como governo do Partido dos Trabalhadores. Isso porque o Lula tem uma generosa maioria aqui no Nordeste. Por causa disso, o PT, apesar de ter desgastes, né, e ter oposição, tem também uma simpatia. E quando é conveniente, né, utilizar a palavra Partido dos Trabalhadores para parecer que esse partido tem uma identidade ideológica com a causa das pessoas mais sofridas, mais pobres, isso é utilizado assim, né, com toda força. Mas vamos aos fatos. Esse governo do Partido dos Trabalhadores, como você denunciou, não deu aumento nem da inflação em 2 anos. Foram aumentos abaixo da inflação. Segundo problema, aconteceu na Assembleia dos Professores. Pancadaria, professor apanhando na Assembleia.
Agora foram os servidores do Detran em greve, também apanhando. E o mais grave para mim, como atitude prática de respeito aos sindicatos e à democracia da greve, o governo criminalizando os sindicatos das universidades estaduais, entrando com ação para criminalizar a greve e a ação dos sindicatos. Que conversa é essa de Partido dos Trabalhadores, né? Um governo que não respeita nem os próprios servidores, né? Tem o que é de goela, o que é de discurso e o que é de prática. Todos os sinais são de um governo que não valoriza o servidor, que não valoriza o serviço público e que tem maltratado os trabalhadores do próprio governo. Eu queria saber qual é a tua opinião, eu já sei mais ou menos qual é, mas queria que você pudesse comentar aí o que você tem falado na Assembleia. Roberto, você falou no início aí sobre a galeria lá da Assembleia. E muito me impressiona, eu tive a oportunidade, né, e o privilégio de ser vereador de Fortaleza por 14 anos e presidir a Câmara Municipal por 2 vezes. E lá a gente convive com um parlamento formado por vários partidos, entre eles o PT, o Partido dos Trabalhadores. E mesmo naquela época da pandemia, que era uma questão de protocolo, de cuidado com a saúde das pessoas, nós fizemos tudo o que nos foi orientado pelas instituições, pelos órgãos competentes. E uma delas foi, em algum momento, as sessões ficou 100% virtual, depois a gente foi voltando, mas cumprindo ainda com aqueles protocolos. Então, a galeria não funcionava na Câmara, exatamente porque era necessário que ficasse fechado. Mesmo assim, eu estou falando isso porque os representantes do Partido dos Trabalhadores na Câmara exigia da presidência da casa, no meu caso lá, para que a gente deixasse a galeria aberta para receber os trabalhadores, a população lá na Câmara Municipal. Então, hoje, eu estou na Assembleia, nós não estamos mais na pandemia, não existe mais pandemia, e eu não vejo um representante desse Partido dos Trabalhadores usar dos mesmos argumentos que usava lá atrás, e nós temos, inclusive, vereadores que hoje são deputados, assim como eu, fazer essa defesa. Então, eu acho muita incoerência. É aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí, entrando na sua pergunta sobre os trabalhadores, que eu na verdade, já iniciei. Eu estava, sexta-feira, eu fui lá no Detran da Maraponga, fui verificar como é que estava o movimento, e eu fui muito bem recebido por todos os servidores que estavam ali fazendo a sua manifestação legítima, sem nenhuma baderna, todos muito organizados, e a gente conversou, até convidei para que eles fossem na Assembleia ontem, que foi terça-feira, e eles foram. Mas antes disso, na segunda-feira, eles foram lá no Castelão, onde estava acontecendo lá um serviço que não era com pessoas capacitadas, pessoas técnicas, porque os verdadeiros técnicos estavam nesse movimento de greve, reivindicando, lutando pelos seus direitos. E o Detran conseguiu botar um grupo lá de pessoas para fazer esse serviço. Os servidores foram lá para impedir que esse serviço fosse prestado, porque não é que eles estavam contra o cidadão que estava indo atrás do serviço, mas exatamente contra as pessoas que estavam executando aquele serviço lá, porque ele não tinha o conhecimento. Então, inclusive, era uma oportunidade até para aquelas pessoas mal intencionadas que queriam fazer uma transferência de um carro, fazer a verificação de um chassi, de repente eles poderiam usar daquele expediente que estava sendo feito por pessoas que não tinham conhecimento devido para aquele serviço lá, fazer e o cara sair regularizado num veículo que não era para estar circulando e nem legalizado, porque estava impedido. Mas eles foram recebidos a mando do governo, porque nós sabemos, não foi os outros servidores, no caso a polícia, que fez aquilo por vontade própria, mas ali era um comando do governo para impedir aquele movimento, e aí usaram gás, spray, enfim,
bateram nos servidores. Aí a pergunta que você já fez, e eu refaço mais uma vez, é esse o Partido dos Trabalhadores? É esse partido que defende os trabalhadores? Com relação aos salários todos defasados. O ano passado, a reposição salarial que eles tiveram foi parcelado, igual aquela propaganda da TV, né? 30 Papepil, 30, 60, 90, isso no final do ano recebendo um reajuste. Esse ano chegou a matéria dentro de um dia, veio em regime de urgência, para aprovar um reajuste, uma reposição, para passar a vigorar em julho. Em julho. Quer dizer, botou um percentual 1% a mais do que a inflação, mas, em compensação, só vai valer a partir de julho. Então, 6 meses perdido, quando você traz para janeiro esse percentual, ficou 2,8, se não me falha a memória, o reajuste dos servidores. Então, é muita mentira, é muita propaganda, não tem respeito nenhum pelos servidores, e são esses servidores que estão lá na ponta, trabalhando, e que nós exigimos e queremos que eles façam o melhor, seja ele professor na sala de aula que cuida dos nossos filhos, sejam ele em qualquer outro órgão do governo, que estão ali para cumprir uma missão de trabalhar e de servir a população. Então, se eles não estão sendo bem tratados, se eles não estão sendo remunerados de uma forma correta, qual é o entusiasmo, qual é o interesse que eles têm de atender bem a população? Porque vão estar trabalhando insatisfeitos, porque, de fato, não está sendo... eles não estão tendo os seus direitos, que era direito mesmo deles, sendo cumprido pelo governo. Então, eu fico muito triste em saber que um partido que se diz ser dos trabalhadores não tenha o cuidado e o zelo, e não é, como eu disse, não é só por eles, é pela população de uma forma em geral, porque tudo que o servidor faz é em prol da população cearense. Obrigado. Alguém tem mais um comentário a fazer? Eu posso já encaminhar uma outra pergunta? Essa questão dos servidores, o completo desrespeito ao servidor público. Outro dia, agora, essa semana, a gente viu nos noticiários a fala do presidente Lula, dizendo que sempre vai respeitar os movimentos de greve, dizendo ele que nasceu nisso. Mas aqui no estado do Ceará, o povo está lembrando do que foi essa confusão. Agora, confusão para falar... Confusão, para não dizer outra palavra, com os servidores do Detran. Foi uma pancadaria, sob o argumento que tinham dado uma proposta boa. E eu digo muito que o governo é refém dele mesmo. Ele diz as coisas, vende uma ideia como se fosse a melhor proposta do mundo, e depois vai para a base, a própria base não quer e acha um absurdo as propostas que chegam. Foi do mesmo jeito que aconteceu com os professores lá naquela reunião da APEOC. No final das contas, culpa do governo, que não tem, repito a questão do começo, completamente desorganizado, perdido, não tem centralidade, não tem foco. Aí acontece o que a gente viu, infelizmente, com os servidores do Detran, com os professores, fora não fazer o reajuste. Passaram o ano todo passado dizendo, vocês vão ver, ano que vem nós vamos dar acima da inflação. Cadê? E nós cobrando, o pessoal brincando com a gente, tirando onda, né, como se diz, e nós estamos cobrando do mesmo jeito. E, infelizmente, o servidor público está revoltado, na grande maioria das categorias aqui no estado do Ceará. Roberto, só para, falando de professor, hoje nós temos todas as universidades estaduais do Ceará estão todas em greve. Então, prejuízo para os alunos, atrasando a formação desses alunos que, com certeza, estão doidos para terminar suas faculdades, ingressar no mercado de trabalho, as universidades todas em greve. Então, eu acho que já faz algum tempo que nós não tinha visto isso no Ceará, e agora nós estamos voltando a ver isso aí. Aí é professor, daqui a pouco vai ter muitos outros aí fazendo as mesmas manifestações. Vou pegar aqui a deixa da educação para fazer uma pergunta ao Lucinildo, e vou fazer só um comentário antes. Lucinildo, Queiroz, Antônio Henrique e Cláudio, e outro dia estava conversando com a Dalila e com o pessoal da educação, sempre as carreiras do governo do estado foram melhores do que da Prefeitura de Fortaleza, por uma razão clara. O governo tem muito mais recurso, é um ente muito mais forte e com carreiras muito mais antigas, via de regra, do que as carreiras do município. Então, é uma tradição que no estado se ganha melhor que na Prefeitura, por essas razões, para a grande maioria das carreiras.
Pois é bom que o cearense saiba que os professores do estado ganham menos que os professores de Fortaleza. Em média, o professor de Fortaleza ganha R$ 2.000 a mais do que o do estado. E é pegando essa deixa, Luzenildo, que eu vou te fazer uma pergunta. Essa é uma área que o estado foi bem, né? Foi bem e a gente virou exemplo nacional, como disse o Cláudio, graças a um esforço dos municípios em cooperação com o estado. A gente conseguiu indicadores de alfabetização muito bons. É inegável, e eu sou muito orgulhoso disso, um ciclo de transformação que o Ceará viveu. Boa parte disso é porque a educação foi blindada da politicagem. Porque a educação foi tocada por gente séria, comprometida, que queria saber de método pedagógico, de aprendizagem, a gestão era valorizada e a politicagem não tinha espaço dentro da educação. Pois agora, Lucinildo, o que é mais grave é que as credes, as diretorias de escola, que sempre estavam sendo ocupadas ao longo desse tempo por gente de carreira, de mérito, sem ligações políticas, até isso está contaminado. Chega direto a mim e para vocês também que os CREDs, as CREDs, que são as regionais de educação, que as escolas do interior agora são também objeto de desejo da luta política. E aí a gente está trocando a preocupação com a aprendizagem pela preocupação com o voto, e essa conta já está chegando. A aprendizagem do ensino médio do Ceará está piorando. A do ensino fundamental foi bem, e a do ensino médio, que é do governo do estado, foi mal. Tem faltado vaga em algumas escolas aqui na região metropolitana de Fortaleza do ensino médio em tempo integral. E a gente está dando passos para trás até naquilo de mais valioso que nós conquistamos. E eu vi você reclamar sobre isso, vi você fazer denúncias, inclusive, de sobrepreço, de corrupção, de fraude em algumas credes, e sei da sua preocupação com o assunto. Queria que você pudesse comentar aí o que é que você pensa sobre o que está acontecendo até na educação. Bom, não só eu, todos os meus colegas deputados, nós ficamos estarrecidos com o que vem acontecendo e com o aparelhamento realmente da Secretaria de Educação com as suas regionais, com a questão política para beneficiar algum grupo político. Nós vemos o total desprezo do governo do estado em relação aos professores. Professores temporários que estavam sem receber salário desde janeiro. Estávamos na época lá, final de março, e professores temporários sem receber seus salários. E mais, 60% dos professores do estado são por contratos temporários. Ou seja, esses contratos temporários, que são em número de 60% no estado, além de ser contrato temporário que fica naquele suspense de todo ano ter que participar daquele processo seletivo, não se faz concurso público, ainda sem receber salário. Vimos aqui há pouco o governador simplesmente colocou a informação que a terceira parcela do precatório do Fundef entraria no dia X na conta, estava lá no extrato bancário do servidor. Muitos fizeram antecipação, porque viram que o dinheiro ia cair, o banco também viu, fizeram antecipação. No dia, disse que foi problema técnico e simplesmente o dinheiro não caiu. E muitos professores já tinham se endividado, porque tinham feito a antecipação desse recurso. Ou seja, o professor totalmente desvalorizado e, como eu sempre falo, lá na Assembleia, além da queda, o coice, vê tudo isso de mal acontecendo aqui com os professores do estado, e a gente se depara com a prisão da coordenadora da CRED 1, que funciona em Maracanaú, por corrupção, desvio de recurso, fraude em licitação, ou seja, uma situação nunca vista no estado do Ceará. E quando eu fui abordar num dia na sessão na Assembleia, antes de eu ir para o plenário para falar, estava lá o nome da coordenadora na CRED, olha que ela tinha sido presa na quinta-feira. Eu falei na terça seguinte. Na quinta-feira ela foi presa, simplesmente o governo deu calado como resposta, ninguém comenta nada, vamos fazer uma abafa. Na terça-feira de manhã eu olhei no site da Secretaria de Educação, estava lá, coordenadora da CRED 1, o nome lá da indivídua.
ela presa, mas constava no site da Secretaria de Educação. Quando eu fui para o plenário, que eu fui falar, logo após retiraram, soltaram uma nota dizendo que estava sendo investigado, que quem fosse culpado que ia ser punido, ou seja, a senhora está presa. E uma de mais de 70 anos, foragida. Ninguém sabia onde ela estava. Ou seja, esse aparelhamento dessas regionais com fins que a gente já sabe, alguns se beneficiar com isso, quando eu fui fazer a abordagem, que eu fui dizer, governador, que poderia ter indícios de que pessoas superiores poderiam estar envolvidas, eu disse isso, porque as CRED não têm o setor de engenharia. Se há uma empresa que foi criada para pegar obras da CRED, se a empresa não tem funcionário, não tem sede, o setor de engenharia é conivente. Como é que pode dar um atestado de capacidade técnica de uma empresa que não existe, mas faturou milhões de reais lá pela CRED, com a anuência da SEDUC, porque o setor de engenharia é na SEDUC. Aí quando eu disse que tinha pessoas superiores, acharam logo que era secretária de Educação, que ia bater nela, que ela é pré-candidata a prefeita aí numa cidade. Ou seja, eu não falei nome de ninguém, eu só falei que tinha pessoas superiores poderiam estar envolvidas, ou seja, foi um verdadeiro tumulto lá dos deputados aliados, mas, ou seja, jogando para debaixo do tapete, além de termos aí uma educação que está caindo, a qualidade da educação caindo, mas está explicado, o dinheiro que era para ir para a educação está sendo gasto com obras superfaturadas, tanto que a coordenadora da CRED foi presa. Se o recurso fosse realmente aplicado como era para ser, com lisura, com zelo com o recurso público, a educação do nosso estado não estaria assim, não estaríamos com o salário dos professores atrasados, como estávamos na época, e também estaríamos aí fazendo concurso público para professores. Ou seja, no discurso é uma coisa, mas na prática outra totalmente diferente. Foi por isso que o crédito que esse governo tinha de 1 ano, ele gastou todo. Ou seja, não tem quem acredite. E eu entendo, até quando eu falei agora há pouco, que muitos que são aliados do governo ficam querendo defender o indefensável. Quando eu vi aquele presidente da PEC, aquela cena não me sai da cabeça. Um aliado dizendo que tinha sido feito acordo pelo reajuste dos professores, e ele balançando a mão assim, não teve acordo não, ou seja, eles não se entendem, e olha que teve nas ruas pedindo voto para esse governador. Ou seja, falta o governo criar uma linha para que o cidadão cearense seja valorizado, o cidadão cearense, o servidor público, é isso que está faltando, uma empatia com o cearense, com o povo cearense, que esse governo tem demonstrado totalmente desprezo. Era isso, nosso governador, mas estaremos lá na Assembleia juntos para que a gente possa fazer esse contraponto e ser a voz da população cearense. Fazer um comentário aí, Roberto, rapidinho, nessa questão de o CRED também está perseguindo políticos. O CRED, que é lá vinculado à cidade do Ipu, ligando para os diretores e falando que se afastem dos Rufino. O Rufino o Sérgio Rufino, foi prefeito, meu aliado. O Roberto Rufino é o atual prefeito. E ele ligando para diretores, professores, ele não, o pessoal da CRED ligando, dizendo que não irá dar certo se ficar ao lado dessas pessoas. Então essa é a forma de fazer gestão, misturar política com gestão, e o Ipu tem bons resultados na educação, mas pelo que eu estou vendo, eles não estão interessados nisso não, estão interessados única e exclusivamente na política. Eu digo, a política tem que ser bem feita, eu vou dizer assim, na politicagem, isso é que não pode acontecer. Nós estamos ainda na educação, e era só 1 minuto, eu vou passar um pouquinho mais para falar da nova proteína que está sendo adotada na merenda escolar do estado do Ceará, especialmente em São Gonçalo do Amarante. Há uns 15 dias eu fui à tribuna e apresentei o novo cardápio. E aí, quando foi hoje, antes de eu vir para cá, recebo a denúncia
de vários alunos dizendo que na comida é tapuru. É tapuru que estão servindo na merenda escolar no município de São Gonçalo do Amarante. Escola estadual, a escola estadual. Muitas delas de tempo integral, aliás, as 3 que tem lá de tempo integral. Outro dia, na TV Cidade, saiu o mesmo fato e ainda lá Conto Esperança, né? E o pessoal gosta que eu brinque, ainda tinha assim a baratinha virada, né? Com as perninhas, né? Assim, se balançando lá, saiu na televisão. Isso aí. Então, cara, isso é um desrespeito com o aluno, isso faz com que o aluno não queira ir para a aula. Tudo isso reflete nos resultados da educação. Então, é necessário que uma providência urgente, se fosse em Fortaleza, a culpa, eles jogavam logo. O prefeito sabe, porque caiu um muro uma vez, choveu, a árvore caiu, em cima do muro, o muro caiu, estava passando a mulher caiu em cima da mulher, a mulher morreu, a culpa é do prefeito. E o tapuru e as baratas na comida, a culpa de quem? Fica a pergunta aí. Fica a pergunta, Roberto. Cláudio, queria fazer um comentário rapidinho sobre essa história do Ipu, que está valendo para o Ceará inteiro, né? Infelizmente, a última vez que isso aconteceu foi quando? Quando a educação era instrumento de política. Foi na época dos coronéis, lá atrás no Ceará. E Coronel Cibernético agora? Pois não é? E a essa época dos coronéis, não por acaso, o Ceará tinha uma das mais altas taxas de analfabetismo adulto. Então, minha gente, isso não combina. Infelizmente, isso aqui não é com felicidade que a gente aborda essa crítica, é com muita preocupação, inclusive com as conquistas que nos deram orgulho no passado recente. A gente está perdendo até o que a gente já tem. Nessa pauta da educação, você falou que isso aconteceu no estado na época dos coronéis. Só para reavivar a memória aqui de Fortaleza, que moram em Fortaleza, aqueles mais experientes. Lembrem de 2004 a 2012, educação aqui do município de Fortaleza. Vejam quem era a prefeita, vejam quem era o secretário. Em 8 anos, com esse processo de desvalorização dos profissionais da educação, em 8 anos só teve 7 anos de aula. Quem perdeu foram os estudantes desse processo. Então, assim, só para relembrar, Fortaleza era a última colocada dos 184 municípios. Eu que fui presidente da Comissão de Educação na legislatura passada, sabe o que é que mais me incomoda? Estão destruindo em pouco tempo, com esta politicagem, uma coisa que foi demorada para alcançar com muito sacrifício de muitos profissionais da educação, estão acabando com a educação aqui do estado do Ceará, com esta politicagem que eu tenho referência, Cláudio, em todos os municípios, como é que está sendo agora para contratar as pessoas nessas escolas aqui no Ceará. Infelizmente. Contrata um porteiro sem a politicagem. Nós temos aí mais 35 minutos, então eu vou... Assim, eu sou o mais empolgado que falou mais, pedir para a gente ser mais objetivo, para a gente cumprir aqui o tempo da live, da conversa, né? Porque é uma live gravada, em virtude dos compromissos de muitos de nós aqui. Deixa eu trazer aqui um outro assunto, que é do emprego e da renda, né? Os indicadores nossos, e não são de hoje, é bom que se diga, não está no colo só do atual governador, a gente está vivendo esse ciclo, né, de queda da economia do Ceará. Vamos lá, para o PIB. O que é o PIB? O PIB é o crescimento da economia do Ceará. O Ceará passou muitos anos com o PIB do Ceará crescendo a mais do que o PIB do Brasil. Isso quer dizer o quê? Tinha mais atividade econômica aqui, em média, do que no Brasil. Isso por várias razões. E a gente precisava disso para recuperar o tempo perdido. O Ceará tem 4% da população e só tem 2% da economia. Então, para a gente ficar mais ou menos, a gente tinha que ter 4% da economia, porque tem 4% da população. Então, para isso, o Ceará tem que crescer mesmo um pouquinho mais veloz do que o Brasil. Pois a gente voltou a crescer bem menos do que o Brasil. O PIB do ano passado foi um pouco mais da metade do crescimento do PIB do Brasil. A indústria do Ceará foi a que teve a pior performance de todos os estados, não é a penúltima, foi a última colocada de todos os estados do Brasil. É só olhar as manchetes dos jornais. Fecharam a Guararapes
2.000 empregos. A Paquetá foi embora. Diversas indústrias do Porto do Pecém de São Gonçalo reduziram mão de obra, demitiram o trabalhador. A Gerdau entrou lá em Maracanaú, inclusive, muito tempo, não fechou, mas desligou a fábrica, funcionando limitadamente. E esses empregos do interior, em especial, estão indo embora da indústria. Então, a gente está vivendo uma crise da economia cearense progressiva e lenta, custando mais desemprego, mais dependência do povo. Então, assim, essa é uma preocupação muito grave sobre a falta de um projeto. É o presente caindo por terra pelas mãos e a falta de um projeto para o futuro, pé no chão. Então, eu queria, Queiroz, que você tem debatido os assuntos da economia na Assembleia, que pudesse falar o que você pensa sobre isso. É justamente isso, Roberto, e acaba acontecendo essa coisa geral que a gente vê no governo, essa falta de comando, falta de gerenciamento. Eu não estou lembrado bem o nome da empresa agora, que ia se instalar aqui no Ceará, não se instalou porque não foi recebida pelo governo aqui do estado. Ninguém recebeu a empresa que tinha o objetivo de se instalar aqui. Eu gosto de ser bem justo nas coisas. Para dizer que não fizeram nada, vez por outra a gente vê uma fotozinha de alguém dizendo que vai construir alguma coisa aqui no estado do Ceará. Alguns tentam dizer alguns números, mas os dados do IBGE, o dado daqui, o dado de... Enfim, são dados de avaliação de políticas públicas, todos mostram isso, infelizmente, que não está crescendo nada e não tem projeto para empresa nenhuma aqui no estado do Ceará. A gente viu empresas saindo, empresas não sendo recebidas aqui para se instalarem. A gente vive uma crise, Roberto, de insegurança jurídica. Imagine uma empresa que quer se instalar aqui, mas com essa questão do ICMS, como é que vem se instalar aqui se é algo que eventualmente pode cair a qualquer momento, essa regulamentação da forma que foi feita? Essa forma de mudança, por exemplo, dos créditos, daquelas empresas que têm créditos fiscais, por exemplo, para Paquetá, e eu achei importante a iniciativa, anteciparam o que ela tinha direito a receber. Ela recebeu e, mola, foi-se embora. Aí imagina aí as outras que estão aqui, por que elas não podem receber também? Então, essa desorganização administrativa faz, mas aqui no Ceará, tudo vai ter um jeito. E eles sempre têm uma narrativa para solução desses problemas. E sabe qual é que estão inventando aqui? Hidrogênio verde. Agora, até que parar de falar mais do hidrogênio verde, não é que não seja uma pauta positiva, ambientalmente bacana e importante, não. Não é nem para amanhã, não é nem para depois da manhã. O governador sai do governo e eu não vejo uma partícula deste hidrogênio verde aqui funcionando para nada. Até porque nem regulamentação tem. Então, assim, o absurdo que me causa é que nem tem uma política e aposta todas as fichas em algo que é importante, mas não tem nenhuma ação concreta sendo feita. Enfim, não é contra as pessoas, secretários. Eu vejo os secretários viajando para cima, para baixo, para um canto, para o outro, mas não vejo uma empresa se instalando aqui, não vejo, faço como o outro, nem pedra fundamental estou vendo dessas empresas para se instalarem aqui no estado do Ceará. Por quê? Falta de uma ação, falta de um plano específico para fazer com que isso aconteça, de chamar essas empresas para cá. O polo calçadista, a gente vê saindo o polo calçadista daqui, que era uma referência aqui desde o tempo do Ciro, que trouxe, por exemplo, ali... Você vê a transformação que a Grendene fez ali, não só no município de Sobral, mas na região toda, são 30 e tantos mil empregos. É gente vivendo, como o Cláudio ou foi o Antônio Henrique falando, não é por estar dando uma coisa ali no momento, não, é dando dignidade, é emprego para a pessoa decidir os rumos da vida dela. Enfim, infelizmente é isso, e a narrativa é do hidrogênio verde, que eu não vi nada acontecendo, inclusive, infelizmente, nem estrutura para que isso aconteça aqui no estado, que isso depende de toda uma antecipação de energia eólica, energia solar aqui no estado, mas, segundo o governo, vão resolver dessa forma. A conta está chegando, faltam 2 de janeiro só. Queiroz, só para fazer um comentário rápido sobre hidrogênio verde, concordo com você, não que não seja importante a gente preparar o futuro, mas a gente tem que estar preocupado também em responder o presente.
E o grande problema do hidrogênio verde é que, ao tempo de hoje, isso é o mundo que está dizendo, é o mundo que está dizendo. Os custos de produção são muito altos. A própria empresa Fortescue, que é o maior pré-contrato, o maior protocolo de intenção que o Ceará tem, deu uma entrevista no Estadão, semana retrasada, dizendo que é inviável aos custos do Brasil hoje montar uma empresa de hidrogênio verde. Quem está dizendo é o empresário. Não é o governo, não é a comunicação do governo, não é a propaganda da TV. Então a gente precisa entender que é importante, mas que isso não pode ser uma ilusão para cegar a gente da realidade. Roberto, por justiça, eu esqueci, estou falando mais como da cobra aqui, mas esqueci só de um dado. Fevereiro de 2024, Fortaleza gerou 89% de todos os empregos do estado do Ceará. É quem está segurando nas costas a geração de emprego. Então, aí eu acho que é importante, por justiça, fazer uma referência ao prefeito Sarto, ao secretário Rodrigo Nogueira, porque se dedicaram, não é de hoje não, faz tempo que estão trabalhando nessa política para que esses dados possam ser coletados hoje. Esse dado, para fazer um Esse último é um comentário... sucesso, Pois não. certo? Aí de uma gestão que substitui outra que já vem dando certo. É o oposto do Estado. O Estado vem caindo, substitui por um que é do mesmo grupo político e vem piorando. Você teve o privilégio de ser prefeito de Fortaleza, fez o sucessor vem conseguindo se superar, manter e ampliar. Então, esse é o grande desafio de um grupo político que pensa o Estado, pensa as cidades, em transformar, não em se aproveitar politicamente do poder para se manter no poder. Aproveitar que você está com o microfone na mão, vou fazer para você a pergunta Eita! agora. Não, Cláudio, você criou um lema legal. Ano passado teve umas polêmicas sobre a questão da oncologia e você, com muita habilidade, começava dizendo que saúde não tem partido. Né? Esse lema ficou à sua cara para você ter permissão de falar do assunto, porque como a violência é um assunto que a gente não pode misturar, né? Como qualquer assunto, qualquer tipo de interesse político, para debater, porque são assuntos graves, complexos, são fáceis. Mas você falou muito disso ao longo do ano passado. E a gente continua com os mesmos problemas. Prometeram interiorizar o tratamento da oncologia e continua o povo do interior precisando vir para cá, sofrido, 6, 8 horas, com uma fila para dar o diagnóstico, com outra fila interminável para começar o tratamento e muitas vezes sem conseguir se tratar. Continua a mesma história para os irmãos e irmãs do interior que não só tem a dor de tratar o câncer, mas tem a dor física e mental, o isolamento da família, de sair de longe para vir buscar aqui um tratamento. A mesma ladainha das filas de cirurgia e exames. O governo prometeu zerar a fila e a fila está do mesmo tamanho para pior. Né? Muita propaganda e pouco serviço, pouco recurso, pouca prioridade. Os hospitais regionais que vocês visitaram, que estavam pela metade, continuam pela metade. E o hospital da UES, que a gente descobriu ano passado, a gente foi vendido na campanha que seria um hospital com 600 leitos novos. Quando a gente, de surpresa, vê a secretária falar, dizendo até com verdade, que, na verdade, o plano é fechar o César Calles, fechar o Dona Libânia e alguns serviços do Messejana para abrir. Então, é trocar, será, quando estiver pronto, trocar leito velho por leito novo e manter o mesmo número de atendimentos. E ainda assim, o hospital quer ser aberto, não foi, a obra está por aí. Então, a gente não tem, na verdade, a gente não só não tem nenhum tipo de avanço, como tem tido piora na saúde. Eu queria que você fizesse um comentário sobre o que você tem ouvido, visto, vivenciado, você que está todo dia na luta, ouvindo eleitor, ouvindo cidadão, ouvindo vereador, ouvindo prefeito, e sabendo que essa é uma dor do povo hoje gravíssima. Em especial, muito especialmente, minha palavra vai para os irmãos e irmãs do interior, da nossa gente mais simples no interior do estado do Ceará. Para todo mundo, mas no interior a situação é muito mais desafiadora. Saúde não tem partido. Não tem partido. O sofrimento de quem precisa de um tratamento, ele não quer saber de que partido é, de que corrente política é. E nós, quando assumimos, começamos a ser muito cobrados, não só eu, mas os demais parlamentares, sobre essa questão da saúde pública. E nós fizemos visita aos hospitais regionais. É meia boca. Um funcionando meia boca, o outro quarto de boca.
Porque tinha um andar fechado, o pessoal não queria nem que a gente fosse visitar o andar. Para que a população saiba, uma ressonância em qualquer clínica, ela faz 50 ressonâncias no dia. A do hospital está fazendo 10, e a população na fila, esperando a ressonância. Foi discutido na Assembleia que o tratamento oncológico, né, como se fosse responsabilidade do município de Fortaleza. Veja, no estado do Ceará, é feito em Sobral, é feito no Cariri, lá no Crato e Barbalha. E a radioterapia, da mesma forma. Então, o resto do Ceará, que não é dessa região, veio todo para Fortaleza. E o investimento, eu digo que saúde não é gasto, é investimento. Você está investindo na vida das pessoas. Era de 150 milhões, e a prefeitura recebe 100 milhões e estava entrando com 50, e o Estado, fechando os olhos, ainda fazia cobrança num discurso danado lá na Assembleia. Aí eu peguei, de quem é a responsabilidade da alta complexidade? Governo federal, governo estadual, e o município assumindo. E aí, porque de narrativa eles são muito bons. E aí nós começamos a pontuar e provar, por A mais B, que o Estado estava falhando. E até hoje não botou um tostão. E, graças a essas visitas e manifestações nossas, trouxeram, inclusive, a ministra, levaram lá no hospital regional. Vamos abrir a oncologia. Tudo é no futuro. Quero saber o presente. A população está precisando hoje da cirurgia. Foi votado para acabar com a fila de cirurgia. Hoje, eu falei com a secretária de saúde. Levei um caso de uma senhora que está para morrer, se derramando em sangue. E desde fevereiro de 2022, na fila para uma cirurgia. Fevereiro de 2022, ela me atendeu, a secretária, e disse, vou tentar resolver o problema. Mas essa é a realidade do estado do Ceará, que passa para a sociedade, a imprensa tem uma culpa nisso aí também, que eles passam o pano por cima e eles acreditam nesse pano, né? E o povo fica a esperar uma ação, ou fica correndo para os conhecidos, aquele que tem a moto no sertão, que vê o pai doente, vende a moto, vende o jumento, vende a vaca, na tentativa e na esperança de salvar a vida do pai, do parente, e por aí vai. E o povo sofrendo. E o nosso papel, enquanto parlamentar, é cobrar, é mostrar os erros, mostrar que estão querendo enganar o povo e transferir responsabilidade. É muito bom. Não, a culpa é do município. Enquanto esses hospitais regionais estão funcionando meia boca, os de Fortaleza estão abarrotados. Vá para o Hospital de Messejana, vá para o Alberto Seib, vá para o HGF, vá para o Zé Frota e veja no Instituto José Frota se a metade dos pacientes não são do interior do estado do Ceará. O Zé Frota recebe uma despesa, um investimento de 50 milhões por mês, recebe 5 milhões e pouco. Quer dizer, ele opera, atende metade do interior e recebe 10% do investimento. Então, essa é a realidade da saúde pública no estado do Ceará, que precisa ser melhorado, precisa de projetos. Essa é a questão da... a gente está vivendo na Ilha da Fantasia, a Ilha da Fantasia, que tudo, a fantástica fábrica de chocolate, porque tudo é bom dentro daquela Assembleia e no governo do Estado, mas quando sai, que você vê o pobre na rua, precisando da cirurgia, precisando do tratamento oncológico, a Assembleia aprovou por unanimidade a compra de um acelerador nuclear. O que é isso? O acelerador nuclear é o aparelho que faz a radioterapia. Vamos aguardar a compra. Eu já tive com a secretária. E ela disse, não, vamos tentar via ministério, né? Que já jogou lá para cima. Tudo bem, o que o povo quer é fazer o tratamento lá no hospital, mais pertinho de casa, não tem que vir para Fortaleza. Portanto, essa é uma indignação nossa, que tem que ser uma indignação de todos os cearenses, porque ninguém pode brincar com a saúde das pessoas. E nosso desafio é fazer com que a população possa não estar mais na fila de cirurgia e possa fazer o seu tratamento oncológico mais próximo de casa. Obrigado, Cláudio. Lucinildo, eu queria trazer um assunto e pedir seu comentário.
Eu publiquei até no Radar essa semana, né, que o IBGE trouxe um estudo semana passada, que quando a economia do Estado está em queda, quando as contas públicas pioram e o governo para de investir, a consequência disso, óbvio, esse casamento, é o empobrecimento do povo. É a consequência mais grave, social mais grave disso. Nesse estudo do IBGE, o Ceará voltou a ocupar, como eu disse, o FONA, as piores colocações. O Ceará, na verdade, tem a quinta pior renda média hoje mensal do Brasil. Se comparar os 27 estados brasileiros, a quinta mais baixa renda média por mês das famílias é aqui no Ceará. Mas o que é mais grave é que tem um estudo dentro desse estudo, que se pegar a parcela mais pobre desses estados, os cearenses são os terceiros mais pobres de todo o Brasil. Entre os mais pobres, os cearenses são os terceiros mais pobres. Contradado, pode ter discurso, pode criar o mundo maravilhoso, né, do governo, pode criar a fábrica fantástica de chocolate, pode falar o que for, na ponta, na pele, no dinheiro no bolso, na falta de comida necessária. Essa realidade é concreta, ela é oficial, ela é de dado. Triste. Difícil, consequência não de 1 ano, 2 anos, certamente não é culpa do atual governador, mas está no colo dele a realidade de um ciclo de governo que foi incapaz de reduzir pobreza e reduzir desigualdade no Ceará. Queria que você pudesse comentar o que você acha dessa situação e o que é que você pensa sobre isso. É o que eu falei agora há pouco, é um governo que não mostrou para que veio, não tem atitude. O Ceará, a cada dia, piorando nos índices, maior desemprego, a população mais pobre ainda, com falta do básico, de uma cirurgia, esses programas que foram lançados pelo governo, que foram os carros-chefes, que é o programa de redução das filas de cirurgias e o Ceará Sem Fome. Ou seja, o Ceará Sem Fome é dar uma esmola para quem está passando fome e atitude nenhuma para fazer com que aquele que está recebendo a quentinha para matar a sua fome saia desse programa. Ou seja, um governo que, para o governador e para os aliados, vive no país das maravilhas, o mundo maravilhoso do governador, que para ele é aquela coisa, se você fala uma mentira 10 vezes, se torna verdade, e ele está dizendo em todo lugar, o Ceará cuidando das pessoas, onde na realidade as pessoas não estão sendo cuidadas. Ou seja, ele está falando para ver se o povo, será se eu estou sendo bem cuidado mesmo? Não, mas eu não estou, que eu estou sem emprego. É alguém, né? Não sou eu, é ser alguém, né? Eu estou... o vizinho. Ou seja, eu estou sem emprego, o meu estado está cada dia pior. A cirurgia que era para ter reduzido está aumentando a fila. Ou seja, aquela falácia de dizer que agora o Ceará é 3 vezes mais forte. Eu vi professores que estavam nas ruas pedindo um voto para esse governo, falando: Ceará 3 vezes mais forte não existe, existe. Professores 3 vezes mais desvalorizados, servidor 3 vezes mais desvalorizado. Ou seja, é uma falácia de que o Ceará estaria mais forte, 3 vezes mais forte, quando na realidade estamos vendo aí um estado com necessidades básicas que, como você falou, não foi desse governo, mas a coisa que está só piorando. E a gente não vê atitude concreta nenhuma para melhorar a vida do povo cearense. Não vemos atitude nenhuma para que o povo cearense veja ali na frente o horizonte. Não, vai melhorar. Como foi dito no ano passado, que não, em 2024 vai ser melhor. Esse ano estava só arrumando a casa, mas eu não sei que a casa é tão desarrumada que não arruma, que esse ano está piorando. Ou seja, o cearense quer atitude, e coisa que esse governo não tem demonstrado nesses 1 ano e 4 meses. Obrigado, Lucininho. Eu vou aproveitar a sua deixa aí do Ceará Sem Fome, já para fazer uma pergunta aqui para o Antônio Henrique. Uma das boas ideias, como você disse, que gerou assim uma certa boa surpresa, talvez a única do primeiro ano do governo, foi a iniciativa, a ideia de fazer um movimento para enfrentar a fome, né? Obviamente que todos nós, né, somos solidários a isso, vocês todos apoiaram a iniciativa, elogiaram a iniciativa, porque é de fato um ato de sensibilidade política ao Ceará. Daí, da lei
e da disposição de fazer, até isso chegar na ponta, é um longo caminho. Quantos estão efetivamente recebendo essa quentinha? Quem são? São exatamente os que mais precisam? Em que dimensão? Né? A impressão que a gente tem é que o interior do estado do Ceará ouviu falar nisso. Uma cidade ou outra que tem um deputado mais forte conseguiu levar. Né? Aqui, Fortaleza, se tiver uma ligação com o governo, se for mais amigo, pode ser que consiga uma cozinhazinha para o cabo eleitoral. Mas não ganhou a dimensão, a seriedade, a institucionalização necessária para efetivamente reverter esse cenário desafiador. Então, entre a disposição e a vontade e a capacidade, enfim, a força e disposição de fazer, tem um longo caminho. E o que é pior são as informações que chegam cada vez mais, e você conhece como ninguém a realidade, principalmente de Fortaleza, da ponta, da periferia, da comunidade, do que é mais grave do uso político disso. Não acontecer como planejado e como anunciado já é sério, e eventualmente ser objeto de algum tipo de benefício político é mais grave ainda. Eu queria que você pudesse comentar sobre isso, doutor Henrique. Roberto, você foi, eu acho que no ponto principal. O ano passado, quando essa lei chegou na Assembleia, todos nós aqui votamos a favor. Quem de nós teríamos coragem de votar contra uma matéria, um projeto que vinha beneficiar a população, principalmente aquela população mais pobre, mais simples, aquelas que realmente precisam de um prato de comida, de uma quentinha. Então, todos nós fomos a favor. Agora, eu nunca imaginei, pelo menos no momento daquela votação, que aquilo dali era um plano que estava sendo elaborado, não para matar a fome do povo, mas sim para um fortalecimento, um eventual fortalecimento político eleitoral, que é o que nós estamos vivendo. Começou desde lá e vai aumentando até o dia das eleições municipais que nós vamos ter esse ano, principalmente aqui na capital. Eu moro na periferia e eu conheço várias associações que se cadastraram. Houve lá um sistema de cadastro, mas na hora de aprovar esse cadastro para poder fazer essas quentinhas e distribuir com a população que realmente precisa, acredito que eles tinham lá uma lupa verificando aquela associação, aquela pessoa que se cadastrou, se estava ligado politicamente a quem. E a gente viu, hoje eu vejo, que todas aquelas associações que são beneficiadas com essas quentinhas têm um pé dentro do Palácio do Governo, politicamente falando, com interesses do governo para fazer a sua politicagem, porque para mim isso não é política, isso é politicagem. E aí o que me dói no coração é saber que eles estão se aproveitando da miséria das pessoas, da pobreza, do sofrimento, da fome, para se promover e ganhar espaço político e alcançar os objetivos que eles desejam, que é tomar a prefeitura, principalmente de Fortaleza. O programa, ele não é para Fortaleza. O programa é para o estado do Ceará. E eu não sei porque não tenho esses dados catalogados, mas o que se sabe é que ele está 90%, eu vou botar 10% fora, mas 90% concentrado aqui na capital, porque existe um objetivo maior. Como eu disse, esse objetivo maior não é matar a fome da população. Já foi dito aqui por vários colegas em outras perguntas que foi aqui debatidas. A população precisa de comida, sim, mas eu tenho certeza que um cidadão, aquela senhora, aquela mãe de família, aquele pai de família, ele não prefere receber um prato de comida e dispensar um emprego que ele vai ter o direito, que ele vai ter no final do mês, um salário, para colocar comida dentro de casa e comprar muito mais outras coisas que precisam também para sobreviver, porque ninguém vive só de comida.
você precisa pagar um aluguel, você precisa pagar uma água, pagar uma luz, você precisa comprar uma roupa, enfim, outras coisas que é necessário para a manutenção da família. Então, eles estão preocupados em dar essa quentinha, que eu não cheguei a ver, mas já me falaram, parece que é metade de uma quentinha, aquelas quentinhazinhas, você não vem nem completa, para dizer assim, nós estamos dando comida às pessoas que têm fome, e na hora, e essas pessoas precisando de outras coisas a mais, não vai ter, por quê? Porque, infelizmente, o governo não está olhando para essa quantidade de pessoas que estão ficando desempregadas. Então, vai descontrair um pouquinho, a mistura também é pela metade? É tudo pela metade. Mas, enfim, Roberto, eu falo isso com muita tristeza, porque quando nós votamos e nós aprovamos esse projeto lá na Assembleia, o nosso objetivo, o nosso desejo era que realmente essas pessoas fossem atendidas e desse a elas a oportunidade de trabalho e muito mais. E que também não fosse ali uma moeda de troca para fazer política, que não é política, isso é politicagem, em troca de uma candidatura de A ou de B, porque a vontade maior deles não é atender as pessoas, é o poder pelo poder. Então, eles já acham pouco, federal, estadual, querem também a Prefeitura de Fortaleza para poder dominar e as pessoas ficarem na miséria, porque é isso que a gente vê quando o poder está concentrado na mão de um, de dois, e as pessoas é que vão sofrer com isso. Então, essa é a nossa tristeza. Esse programa, com certeza, era para ser um excelente programa, mas, na verdade, não está sendo, porque o objetivo é outro, bem diferente daquele que foi apresentado. Antônio Henrique, já que a bola está quicando, não vou perder a oportunidade de falar, não. Eu fui presidente da Assembleia e, enquanto presidente, eu virei pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Exatamente como está acontecendo nesse exato momento, legitimamente. Né? O atual presidente da Assembleia é pré-candidato a prefeito pelo PT. Mas, à época, eu tracei assim uma lista no chão. Aqui está o papel do presidente da casa e da porta para fora está o papel do pré-candidato. Até os horários das minhas ações de pré-campanha era à noite ou final de semana. A casa nunca foi utilizada direta ou indiretamente e o poder para qualquer tipo de influência nesse processo eleitoral. Deixa eu falar algo que já está na Justiça, já está no Ministério Público Eleitoral, que tem a ver com essa coisa que a gente começou a conversar do uso político, mas aqui é um fato objetivo. A Assembleia, fugindo da sua regra, resolveu ser agora também um órgão executivo, não é só o legislativo, de fazer ações executivas. Como a causa é nobre, que é a fome, todo mundo, os deputados todos toparam. A Assembleia entrar para ajudar nessa campanha. Mas olha o esquisito, são 184 municípios cearenses. A nossa pobreza é eminentemente rural. Não que não tenha pobreza em Fortaleza, mas o grosso, né, a grande maioria da população que vive em extrema pobreza está no interior do Ceará. E a Assembleia resolveu entregar cozinhas, ninguém sabe o critério, ninguém sabe a quem, sob que edital, sobre que circunstância e o pior, apenas em Fortaleza, deixando de lado a população exatamente mais pobre do Ceará. Seria porque o atual presidente da casa é pré-candidato a prefeito aqui em Fortaleza? Esse assunto precisa ser discutido. Não é só na esfera política, é na esfera judicial. É preciso um freio de arrumação, um limite institucional nas coisas. Principalmente em torno de algo que é nobre, necessário. Estamos aqui elogiando a iniciativa do ano passado do governo, que está se perdendo, porque não chega aonde precisa e ainda é objeto de dúvida sobre os seus critérios, sobre as circunstâncias da política, né, entremeando uma política pública tão nobre e necessária como o combate à fome. É muito grave e nós ficaremos atentos, fiquem certos disso. Estamos acabando aqui já. Queiroz, eu quero que você pudesse ser breve para a gente fazer a última rodada. É um assunto tão grave que talvez mereça um outro encontro nosso para falar só sobre ele. Porque, infelizmente, é o assunto mais grave do Ceará hoje, que é a violência. A gente vê o Ceará hoje cada vez mais dominado pelo crime organizado, as facções de uma escalada de ousadia cada vez maior,
né? O toques de recolher, fechamento de bairros, uma realidade que por muito tempo era limitada à região metropolitana, que chegou a todas as regiões do estado do Ceará, as praias do Ceará assustadas, o turismo diretamente afetado, a economia afetada e o pior, o povo apavorado. Sabe o que é que me deixa assim ansioso às vezes? Eu estou aqui como opositor, mas eu não sou inimigo do governador, né? Não torço para as coisas darem errado, é o meu estado, é o governador do meu estado. Mas às vezes me causa uma agonia a apatia, o distanciamento, a frieza e a insensibilidade em entrar com um problema. Não é um problema fácil, é do Brasil inteiro. Claro, ninguém está aqui só para falar mal é para reclamar também. E com consciência de que é difícil, mas não fazer nada novo. Achar que é se distanciar, terceirizar a culpa, que vai resolver o problema. Problema sério exige seriedade, contundência, firmeza e disposição para resolver. Correr o risco de não resolver, só corre quem tenta resolver. E a impressão que eu tenho é, vamos deixar aí meio de lado, tratar burocraticamente e achando que vai ficar do mesmo jeito. E o que está acontecendo é isso, homicídio aumentando, as atrocidades aumentando, por essa reação de conformismo e apatia. O Ceará, aos poucos, não é da noite para o dia que o Rio de Janeiro virou o Rio de Janeiro. Foi a apatia, o conformismo institucional que produziu o Rio de Janeiro. Nós não podemos fazer isso acontecer no Ceará. É preciso o governador e o governo serem sacudidos pela cobrança e pela crítica da oposição, da imprensa, do Ministério Público e do povo diretamente. Eu queria ouvir, Queiroz. Roberto, infelizmente, talvez esse seja atualmente, para o momento, a maior agonia, a maior aflição que a maioria dos cearenses sofrem. E isso em todos os cantos aqui do estado do Ceará, não só mais nos grandes centros, não só aqui nas regiões metropolitanas, sejam daqui, do sul do Ceará, do Cariri, mas é em todo canto que a gente escuta a mesma coisa. E, infelizmente, o que a gente vê é, como você disse, é essa apatia. Que aí eu me pergunto se é, assim, medo do enfrentamento a esse problema ou se é algo de ideia de marqueteiro, de ideia de comunicador, que quer dizer, o comunicador, com todo o respeito aos comunicadores, eu estou dizendo de quem quer fantasiar a história e está dizendo assim, governador, não meta aí não, que nós não vamos resolver, e pode prejudicar a sua imagem. A impressão, honestamente, que eu tenho é essa. E aí eu pergunto, tem jeito? É uma complexidade do Brasil todo, sem sombra de dúvida, não é algo só aqui no estado do Ceará. Passaram no governo passado o tempo dizendo que precisava de alinhamento com o governo federal. O estado do Ceará não ia ficar 3 vezes mais forte com esse alinhamento com o governo federal, está 3 vezes mais violento. Olha lá se só tiver 3 vezes. Ontem, vocês sabem quantas pessoas foram assassinadas? Dia 23 de abril de 2024, 19 pessoas aqui do estado do Ceará. O que é que a gente vê de ação? Nada, sabe? Então, assim, de não enfrentar o problema. Aqui, para não dizer que a oposição só faz reclamar, é o nosso papel cobrar. O PSDB e o PDT fizeram um seminário há pouco tempo atrás falando de segurança, inclusive com uma palestra, agora me fugiu o nome de um dos palestrantes e tudo, mas do Renato, mas dizendo uma coisa para nossa percepção. Enquanto o Brasil fica dividido de um dos direitos humanos, que é importantíssimo, e do outro, a bancada que bandido bom é o bandido morto, todo mundo fica discutindo essas questões ideológicas e ninguém faz nada. Aí aqui tem um alinhamento com o governo federal, mas a gente não vê ação efetiva, porque só vai se resolver isso quando fizer um pacto, como foi feito na educação, como foi feito na saúde, e tiver uma centralidade, tem que ter decisão. Estou reclamando daqui e outros estados também têm as mesmas dificuldades, tem a mesma dificuldade. Por que Goiás, com Ronaldo Caiado, diminuiu os índices? O estado do Goiás. Lá em São Paulo, que também tem diminuído, tem enfrentado críticas, enfim. E lá no Goiás nem conta com o apoio do governo federal e nem São Paulo. E aí, sabe qual é a crítica que se faz? É da forma da ação da polícia. É importante cobrar essa ação
correta, para que não vá de uma forma incisiva naquela pessoa, só pela forma como ela está se vestindo, para evitar esses abusos que acontecem muitas vezes com as pessoas mais humildes, é importante ficar atento a isso. Mas eu estou dando um exemplo de 2 estados que, por determinação e porque os governadores se meteram, se envolveram, os resultados estão acontecendo. Então, assim, não é algo que eu estou fantasiando que é impossível de acontecer. Se tiver determinação e vontade de resolver, tem como resolver. Vejam os 2 estados aí da federação que têm baixado bastante os números. E é em todos os cantos da cidade. Tanto na área mais rica como na área mais pobre, todos os dias, no estado todo do Ceará, a gente escuta relato de pessoas vendo as mais complexas atrocidades, roubo no meio da rua. Todo dia a gente vê ainda daquilo que passa na imprensa. É muito mais, gente, agora que vocês estão nos vendo por esse canal, é muito mais e é pior do que a imprensa aqui do Ceará tem mostrado. É muito mais grave o que a gente está enfrentando. Jeito tem, basta se envolver e se agarrar no problema querendo resolver por parte do governo. Pessoal, muitíssimo obrigado. A gente está encerrando. A gente falou de cobrança, de problema, porque é nosso papel. Aqui a ouça assim, rapaz, mas você só fala de problema. Eu sempre que tem um tempo, eu falo do problema e dou a minha ideia da campanha, a minha ideia da agora. Vocês fazem isso na tribuna, cobre e dão uma ideia. Né? A gente fala de cobrança, mas também a gente tem dado muita ideia alternativa para os problemas. Né? E nosso papel é esse. Até a oposição não pode falar. Às vezes, quando a mensagem dói e não tem resposta, resolve atacar os mensageiros, né? É isso que tento fazer com vocês, muitas vezes. Eu ouvi acontecer com você, Lucinildo, nesse debate sobre a educação e com todos vocês de alguma dimensão. É o que tem acontecido comigo, mas isso não nos amolece. Isso é da luta política. A luta política nos colocou nesse local. E fazer política com coerência, com paixão, é entender, e com democracia verdadeira, não da boca para fora, é entender o papel de que quem é eleito tem que governar bem. E quem perde uma eleição, no nosso caso, o projeto estadual, tem que cobrar, apresentar alternativa, né, sem ódio, mas está ali vigilante, porque o povo precisa. E como vocês disseram, a fatura está chegando. O prazo de validade das promessas, das contradições, já está acontecendo para muita coisa. Então, continuaremos firmes nessa luta. Eu queria ouvir de cada um de vocês uma mensagem. A gente falou muito de problema, né, de esperança também, ou de força, ou de compromisso, né, com o Ceará, para a gente finalizar aqui, porque o que vocês têm feito, a gente pensa muito, todos aqui já fomos governo. Quando a gente é governo e consegue, né, uma reforma de um posto, uma reforma de uma escola, é muito importante, é papel da base do governo fazer essas benfeitorias. Mas olha, quando a gente na oposição cobra uma coisa e vê no outro dia o governo indo atrás de responder ou de reagir, a gente faz muito mais bem a população no macro, na grande escala, do que às vezes a gente conseguindo uma pequena emendazinha para fazer. Tudo é bom, mas esse papel nosso, ele é fundamental, principalmente em governos frágeis, que não conseguem atender a agenda do povo como esse. Deputado Antônio Henrique. Roberto, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a gente estarmos aqui, todos nós, debatendo os problemas do nosso Estado e tentando mostrar para aqueles que estão na linha de frente, que são os principais responsáveis para solucionar cada problema desse. A gente torce. Eu tenho dito que a gente faz oposição não é simplesmente porque nós somos contra o governo. Você acabou de falar. Eu acredito que esse nosso papel talvez seja muito mais importante do que os governistas, porque nós estamos mostrando os problemas, estamos apontando aquilo que está acontecendo e dando sugestões para que a gente possa, para que o governo possa consertar e atender, e ao final de tudo, quem vai ganhar com tudo isso não é o governo, não sou eu, não é você, não é ninguém aqui, mas sim a população do nosso Estado. Então, o desejo do meu coração é que nós estamos com 1 ano e 4 meses do atual governo, ainda temos aí 2 anos e 8 meses pela frente, que a gente consiga reverter essa situação. Por mais que eu não esteja vendo nenhuma luz que brilhe, dando essa esperança. Mas, como diz, a gente nunca devemos perder a esperança. Então, o nosso desejo é que a gente tenha realmente um Estado melhor, que a população possa ser melhor assistida.
na área da saúde, na área da educação, na geração de emprego e renda e, como foi dito agora pela última pergunta, principalmente na nossa segurança pública. Então, esse é o desejo do nosso coração e a gente vai estar lá na Assembleia, usando aquilo que foi dado pelo povo do Ceará para cada um de nós aqui, que é o nosso papel, não só de falar, mas também de documentar, fazer projeto, fazer requerimento e apresentando ali, representando ali o povo do Estado, que está sempre nos buscando para que a gente possa fazer algo em favor e em benefício dessa população. Obrigado, então, Henrique. Eu agora queria lhe parabenizar aí pelo radar, que podia ser farol também, tá certo? Dizer que se não for o pessoal reclamar que a gente faz críticas, que a gente faz ponderações, se não fosse a nossa voz, o povo ia saber no Ceará, apesar de ter dificuldade na imprensa, mas tem um radar aqui que os alunos estão comendo Tapuru. Não iam saber. Eles vão dizer que morreram 19 ontem no estado do Ceará, que é número de guerra. Morrer 19 num dia só, tá certo? Então, que aumentou o ICMS, que a população está pagando mais caro, que os hospitais estão funcionando meia boca e continuam funcionando, apesar de a gente fazer as colocações e a denúncia. Então, o papel da oposição foi gestor. Quando a oposição vinha com a própria... Eu sempre dizia assim, ruim é aquela oposição que faz com fígado, maldosa, que quer prejudicar, mas a nossa oposição é mostrando os erros e pedindo os acertos, sem querer responsabilizar pessoa A, pessoa B. Nosso papel é de abordar esses assuntos e temos feito isso. Você também, Roberto. A população, o povo nos colocou nesse lugar aqui. E nós temos que honrar com o voto das pessoas que acreditaram nos nossos projetos e assim nós temos procurado fazer. Não é que você acha que eu vou estar vibrando porque cortaram, deceparam a cabeça de um cara lá dentro do Zé Frota? Que é isso? Não. Agora a população precisa saber que nós não temos segurança pública. Que para você, muitas vezes, entrar num bairro tem que fazer um acordo, sei lá, isso é correto? Então, tudo isso, muitas vezes nós somos a voz do povo que está sem possibilidade de falar. E aqui é mais um espaço que se abre para que a gente possa conversar com a população e a população possa saber também o que se passa no estado do Ceará. Que muitas vezes a grande mídia faz questão de esconder. Aqui eu estou com um tapetezão aqui. Será que estão botando aqui debaixo? Né? As coisas debaixo do tapete? Não, nós não estamos aqui para fazer isso. Né? Então, mas eu gosto de brincar, a gente tem que tirar o chapéu para você e para o povo do Ceará, que acredita que a gente pode ter dias melhores, vamos trabalhar para isso, porque o povo é um povo muito bom, é um povo que acredita, um povo trabalhador. E nós procuramos desenvolver ações dentro do parlamento, como fora, que já fui gestor, apoio, no caso, a Prefeitura de Fortaleza e algumas outras prefeituras, e tem procurado, e Fortaleza tem dado, inclusive, não é que não só tem acertos, erra também, mas na questão da geração de emprego, tem dado aulas aí para o governo, não é, Queiroz? Um abração, muito obrigado aí a todos vocês. Valeu, Cláudio, obrigado. Roberto, obrigado pela oportunidade. Como já disse, é importante um momento como esse para a gente poder apresentar também, para as pessoas entenderem o nosso papel, entender o papel da oposição, realmente é de cobrar e esperando uma reatividade do governo, e muitas vezes essa reatividade acontece quando nós apontamos esses erros. Oposição que está preocupada com as pessoas aqui do estado do Ceará, está preocupada com o estado, sem ir para o fígado, como você disse, Cláudio, sem meter questões pessoais, essas picuinhas, indo para o que realmente importa. Eu reputo que isso é muito bom para o governo ter uma oposição responsável como a nossa e como outros colegas e colegas lá na casa. Esperança, enfim, eu não estou com muita não, eu estou me agarrando mais na fé. Porque na esperança, pelas atitudes que a gente está vendo agora, pro momento, a conta não precisa ser estudioso, não. Isso você vai ver o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer e já está acontecendo. Política pública, qualquer ação que você faz nas políticas públicas demora um tempo, tanto para começar a acontecer, quanto para deixar de acontecer. E, infelizmente, são essas coisas que a gente lamenta aqui no estado do Ceará, que estão acontecendo, mas ninguém, como bom cearense, nordestino, a fé eu não perco, eu acho que, enfim, no futuro a gente vai entender e compreender esse momento para
poder, com algumas sugestões, ideias, mas principalmente com a coragem da cobrança. Eu acho que é o que mais tem que alimentar todos nós, porque é colocado um clima de medo, para que ninguém pode falar de nada, ninguém pode reclamar de nada por perseguição política, porque se não vem para cima, mas, enfim, se a gente está aqui se colocando nesse papel, e digo, não da minha parte, mas dos deputados, das deputadas que fazem oposição, dos colegas aqui, você, Roberto, com coragem para cobrar o que tem que ser cobrado aqui do estado do Ceará, para que as coisas não descarrilhem, esse trem não descarrilhe de vez. E vamos continuar vigilante nessa cobrança. A população do Ceará pode ter certeza disso e pode confiar nessa turma aqui que vai, enfim, continuar sendo essa voz que tem levado a Assembleia Legislativa para alguma reatividade por parte do governo. Obrigado. Obrigado, Queiroz. Lucildo. Nosso grande governador que o Ceará não teve ainda, me recorda aqui da nosso período de campanha e me lembrando quando teria sido o Ceará diferente hoje, se o interior principalmente não tivesse caído naquele canto da sereia, que foi essa expectativa do Ceará 3 vezes mais forte. Foi dito por um deputado lá que quando eu saí, eu fiz o caminho inverso, né? Os deputados, os aliados, eles saem do sol para ir para a sombra, para ir sair da situação, para ir para sair da oposição para ir para a situação. Eu fiz o inverso, porque tá no meu perfil, eu gosto de desafios. E eu sabendo quem é Roberto Cláudio, pelo seu histórico, pelo que fez à frente da Prefeitura de Fortaleza, por ver esses deputados aqui aguerridos, batalhadores, eu disse, não, meu lugar é aqui do lado do sol mesmo, eu vou para o sol, porque o nosso sol, a nossa dificuldade, a gente faz esse contraponto para que o cearense tenha dias melhores no futuro. Se todos fossem da mesma forma, só calango, balançando a cabeça, dizendo que tudo estava bom sentar, e o governador tem que agradecer a nós que estamos fazendo o contraponto, que aliado não é aquele que bate a mão nas costas dizendo que está tudo bom sem estar, não. O que quer bem, nós estamos fazendo bem ao governador, porque nós estamos mostrando onde é que está o erro, onde é que está errado. Isso sim, nós estamos fazendo um bem ao estado do Ceará. E aqui, eu me recordo do nosso lema que nós temos aqui em Maracanaú, que a primeira vez que fui candidato a vereador em 2004, muita gente dizia, rapaz, esse homem é doido, nunca foi candidato a nada, reduziu o número de vereadores de 21 para 12 lá em Maracanaú. Muitos disseram, não vai dar certo, eu vou para cima, eu gosto de desafio. Eu fui e consegui ser um dos vereadores eleitos e fui para a disputa em 2018 para deputado, perdi a eleição, fui para vereador, fui eleito novamente. Em 2022, rapaz, eu vou de novo candidato a deputado, eu sou de enfrentar desafios e fui lá contra o prefeito, contra o governador do estado, na época, Camilo, fui eleito deputado estadual, como eu falei agora há pouco, dei um crédito de confiança de 1 ano, só que estourou a conta. Eu caí no canto da sereia, foi quando me disseram que o governo ia ser um governo que ia trabalhar pelo estado do Ceará, pelo município de Maracanaú, íamos dar uma nova oportunidade ao maracanaense também, de ter um novo modelo de administração, quando na realidade ficou naquele bem bolado combinado, ou seja, não foi mostrado nada de efetivo para o cearense, muito menos para o maracanense. Por isso que eu estou aqui nesse desafio, mais uma vez, fazendo esse contraponto, junto com você, Roberto, junto com esses deputados aqui aguerridos, com os demais deputados também que fazem oposição ao governo do estado, que nós estamos ajudando ao povo cearense a ter uma voz ativa, e nós temos aqui coragem para fazer, como é o nosso lema lá em Maracanaú, para fazer essa diferença. Por isso, Roberto, parabenizo você por esse trabalho que tem feito. Não é o cara que você não foi derrotado. Você apenas não ganhou as eleições, mas a sua vitória foi por estar aqui, lado a lado do povo cearense. O povo cearense agradece pelo seu trabalho, mesmo sem estar com mandato, como você falou, mas você vai estar contribuindo para a democracia do estado do Ceará. Parabéns e conte comigo sempre que me convidar, estarei aqui. Muitíssimo obrigado aos meus amigos e parabéns aí pelas demonstrações
já testadas, né? De brio, de coragem, de independência em defesa do Ceará e dos cearenses. Eu tenho muito orgulho de ser companheiro de partido de todos vocês. Muito obrigado e muito obrigado à população que nos acompanhou, um pedaço ou toda. Depois nós vamos fazer uns cortezinhos, né, Carol? Né, Moacir? Para poder colocar no ar também alguns cortes aí também, para ficar algumas falas aí mais sintetizadas, mais sintéticas aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Foi ótimo. Valeu, até a próxima.